Nova Manhã. Entrevista do dia. E é com ele, Antônio Luceni, que é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Agora sim. Ele também foi diretor de Cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Normalmente o Luciano fala com a gente na terça-feira, mas ele adiantou a sua presença porque amanhã é carnaval, feriado, né? E a gente vai dar aquela pausa no jornal. Então hoje o assunto continua sendo a Semana de Arte Moderna de 1922, já abordada por ele em colunas anteriores. Bom dia, como você está nessa segunda de carnaval, que não é carnaval, que a gente não está, né? Então assim, como é que você está? Bom dia, Lília, bom dia a todos que nos escutam. É a ressaca que não houve, não né? Houve a volta dos que não foram, pois né? Ficou uma coisa meio... Pois é, Lília, a gente continua com a saga da Semana de 22, né? Por ser um ano bastante representativo para essa data, afinal são 100 anos em que ocorreu a semana. E hoje eu quis fazer um recorte em relação a, vamos dizer assim, os dois mentores da Semana de 22, né? Não se sabe ao certo quem iniciou ou de quem partiu a ideia de se fazer a Semana de 22. Mas há relatos de que já em 1920 o Oswald já anunciava algum evento grande, algumas ações relacionadas ao centenário da independência do Brasil, atrelados à independência da cultura brasileira, né? Então, se a gente tem, em 1922, um centenário de uma independência política e social e econômica com a independência do Brasil, a gente tem na Semana de 22 como marco cultural a independência, ou pelo menos a intenção da gente ter essa independência cultural. E é na figura do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade que a gente vai ter essa mentoria, esse desejo de articulação e essa efetiva articulação em relação às ações da semana. Para além do sobrenome em comum, eles terão outras ações, outras visões em comum. Pelo menos a questão de São Paulo, de valorizar a cidade de São Paulo como uma metrópole em ascensão, né, um espaço urbano em ascensão, como também as questões de brasilidade, de nacionalismo presente nos ideais modernistas e, para além da Semana de 22, nas figuras dos artistas envolvidos na Semana de 22. Então, 4 personas, vamos dizer assim, essenciais da Semana de 22 se conhecem, e por isso que eu dei ênfase na semana passada, na mostra de 17 da Anita Malfatti, se conhecem justamente nesse momento, em 1917. Mário, Oswaldo, como ele gostava de ser chamado, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Esses 4, depois outros vão sendo agregados ao longo da década de 20, vão ser os principais nomes, e o Oswald e o Mário, os principais mentores da Semana de 22. Né? É verdade também que eles têm as particularidades, como quaisquer pessoas, né? E isso acaba também por distingui-los, né? Tanto do ponto de vista do ritmo de vida. Então o Oswald era mais frenético, era mais agitado e tal, e o Mário era uma pessoa mais retraída, mais recolhida. O Mário ficava mais no âmbito da produção intelectual, e o Oswald ficava mais na busca da agitação e no intercâmbio de ideias, especialmente vindas da Europa, né? Então eles têm uma série de aproximações e de distanciamentos, a ponto disso virar um céu e um inferno para ambos, porque eles vão viver um período de 17 até 1929 aproximadamente, de intenso contato e amizade, e a partir dessa data um desligamento que vai durar até a morte do Mário de Andrade. Apesar deles se admirarem e continuarem se admirando mutuamente durante todo o período de vida de ambos, os últimos anos do Mário e do Oswald não foram muito bons do ponto de vista da relação e da amizade, né? Por uma série de fatores, especialmente
a partir do lado mais, vamos dizer assim, parvo do Oswald de Andrade. Ele gostava muito de ficar tirando onda com a cara dos outros, com brincadeiras exageradas. Ele em si era uma figura meio caricata e tudo mais. Isso vai acabar criando uma série de rompantes e desentendimentos, não só com o Mário de Andrade, como outros intelectuais e colegas e amigos com os quais o Oswald vai se relacionar. Mas o fato é que os dois deixam um legado bastante interessante do ponto de vista, e especialmente, da literatura, né? E esse legado vai se perpetuar até hoje, e possivelmente eu vou abordar isso em próximas colunas, de eventos, personalidades e grupos que beberam e que se alimentaram do trabalho do Oswald, do Mário e de outros, para desenvolver o seu próprio trabalho. Como a gente pode pensar a bossa nova, o tropicalismo e outros movimentos e grupos que surgiram no Brasil pós modernismo e tudo mais, né? E você falou lá no início, 2 vezes você colocou independência na cultura, né? Era um objetivo aí. E você vê hoje como essa independência no nosso meio cultural? Eu vejo que a gente cresceu bastante, a gente tem especialmente, isso eu acho que é muito interessante, a independência sobretudo no meio popular, né? Se ainda no meio erudito a gente tem esse ranço e essa relação com os chamados mundos desenvolvidos ou primeiro mundo, a gente tem nas expressões populares, e isso acho que é bastante interessante, especialmente porque esse era o foco dos artistas de 22, né? Quer dizer, valorizar a nossa cultura, especialmente a cultura popular, o folclore. O Mário de Andrade vai ser um dos grandes folcloristas brasileiros, vai trocar imensa correspondência com pesquisadores da área popular, como Câmara Cascudo, por exemplo. Então eu vejo que, especialmente nas camadas populares, nós temos expressões como hip hop e outras expressões de caráter popular, justamente porque a grande massa, o povo, mesmo com o advento da internet e tudo mais, não tem uma relação muito direta com a academia e com esses grupos mais eruditos, né? O diferente dessa necessidade de produção intrínseca que é do ser humano, essa produção popular vai se dar quase que automaticamente. E nessas expressões culturais populares eu vejo essa independência, a ponto da gente exportar esse tipo de cultura, né? Quer dizer, a gente vê os gringos, especialmente esses que lidam com a cultura pop, absorver essa cultura popular brasileira, advinda e oriunda das comunidades, das favelas e das comunidades periféricas do Brasil, agregando na chamada cultura pop, né? A cultura de massa, e aí atingindo a questão erudita também. E agora, para finalizar, né, falamos da Semana da Arte Moderna, da independência na nossa cultura, e o carnaval que não teve e ao mesmo tempo gera tanta economia, né, para quem realmente vive do carnaval, como as escolas de samba, como também o povo, por exemplo, que sai nos trios elétricos, além de cantores, produtos, enfim. Como que você acha que a pandemia realmente reverteu esse sucesso do carnaval, que é sucesso, a gente está com saudade, a gente quer, e ao mesmo tempo como ficamos aí, né, sem mais um ano para girar a economia, para trazer mais cultura para o povo? Olha, Lília, eu vejo isso com várias frentes, mas uma das quais que eu gostaria de destacar é que o Brasil ele perdeu tempo em relação ao trabalho com a imunização, por exemplo. A gente viu, especialmente a partir da CPI da Covid, né, tirada pelo Senado Federal, que o Brasil perdeu tempo, né, para tratar da doença como algo sério, né, como algo de relevância não só nacional quanto internacional. O Brasil, com toda a tecnologia que ele tem, nós temos tecnologia em termos de vacina de exportação. Os pesquisadores brasileiros são pesquisadores de ponta. E o que nós vemos é que, por razões outras, o Brasil ficou na rabeta da imunização. E esse atraso acabou ocasionando também esse tempo de gente que ainda não foi se vacinar, de gente que ainda não está imunizada, no Brasil que tem uma tradição de imunização, de apego à vacina, claro, bastante grande. Então, eu gostaria de destacar esse atraso de ações das políticas públicas brasileiras no
no trato com a doença. Não fosse isso, nós já teríamos, como outros países aí, mundo afora, estão tendo, uma relação jamais amistosa em relação à imunização e, consequentemente, à diminuição de casos de morte com a doença e, quiçá, a liberação do carnaval nas suas várias formas, né? Nos blocos, nas escolas de samba e em toda a economia que o carnaval traz. E não é só isso, a gente tem que pensar que nós estamos há 2 anos praticamente enclausurados, parados. Então não se dá só no âmbito da economia, mas também no âmbito do desestresse mesmo, das relações interpessoais, né? É isso. Lucene, muito obrigada pela sua participação. Amo falar de cultura, amo falar de música, amo voltar no tempo, falar de livros. Então, estou amando a coluna. E amanhã descanse, né? Vamos curtir o feriado. E próxima, na outra terça-feira, a gente está aqui de novo. Isso. Aí eu quero ver se eu já faço um outro recorte, porque a gente sabe que a semana não foi só flores, né? Bom. Tem as críticas também em relação à semana, como qualquer outro movimento artístico, e eu quero ver se eu faço um recorte a respeito dessa semana, que para alguns, inclusive, não existiu. Especialmente para a rixa paulistana, que são os cariocas, há quem diga que essa semana foi um blefe. Tá bom. A gente conta com você, então, na próxima terça, para a gente ficar mais informado através da cultura. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E siga